A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, queridas irmãs, professores, alunos da Escola Bíblica Dominical. Louvo a Deus pela oportunidade que Ele me concede de mais uma vez estar com você para o comentário de mais uma lição da classe dos adultos. Hoje nós vamos pensar um pouquinho na lição de número 10, do dia 6 de junho de 2021. Essa lição, ela traz por título o ministério de mestre ou doutor. Esse é o nosso assunto desta lição. O texto áureo da lição está em Romanos 12, 6 e 7, que fala: de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Verdade prática diz: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a igreja de Cristo. Temos o texto bíblico, a leitura bíblica normalmente feita em classe, em Mateus 7, 28 e 29, Atos 13, 1, Romanos 12, 6 e 7, Tiago 3 e 1. Nossa lição, dividida nos seus característicos 3 tópicos. Primeiro, Jesus, o mestre por excelência. Segundo tópico, o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. E o terceiro tópico, a importância do dom ministerial de mestre. É isso, então, que estaremos refletindo, pensando um pouco na nossa lição de hoje. Na introdução dessa lição, o comentarista ele fala que o ministério de mestre é importante para o discernimento da igreja, para que o povo de Deus possa desempenhar, desenvolver e ter discernimento, principalmente nesses tempos difíceis. Nosso comentarista cita aqui a cultura do nosso tempo, a teologia, as filosofias e por aí vai. Então é importante que a igreja tenha discernimento e o ministério do mestre, ele é essencial para que isso aconteça. João Calvino disse: a tarefa dos mestres consiste em preservar e propagar as sãs doutrinas para que a pureza da religião permaneça na igreja. Então, ele cita aqui que a pureza da vida cristã, da vida religiosa do povo de Deus, ela é mantida e preservada através das sãs doutrinas, que são a tarefa do mestre ou dos mestres, de, através das sãs doutrinas, então, preservar a pureza da igreja. Eu me lembro agora, nesse momento, com relação a Eliseu. O profeta Eliseu, uma vez, ele teve que colocar farinha na panela para cortar o veneno que havia ali através de ervas amargosas que inadvertidamente alguém colocou ali para fazer uma sopa para os filhos dos profetas. Está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 41. E ali, então, cortou-se o veneno pela farinha, né, que Eliseu colocou. O milagre de Deus, a ação de Deus ali. Isso tipifica muito bem o ministério de mestre, porque através do seu ministério ele está preservando a igreja das heresias e dos enganos que atingem ou querem atingir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E o seu trabalho, ele é importante nesse sentido também. No tópico 1 da lição, o comentarista vai falar sobre Jesus, o mestre por excelência. Como é bom pensar em Jesus Cristo, nosso Senhor, que é o nosso mestre por excelência em todas as coisas. E aqui o mestre como o ensinador, o ministério do ensino de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse tópico, eu quero usar um texto, uma colocação que eu encontrei no livro Manual de Ensino para o Educador Cristão, publicado pela CPAD. Ali está escrito isso que eu vou ler para você, que eu achei interessante com relação à pessoa, a figura de Jesus como mestre. Está escrito lá:
No Novo Testamento, o termo mestre é uma das designações mais usadas para identificar Jesus. Ocorre 45 vezes. Em 14 vezes, ele é chamado de Rabi. Rabi. Assim vemos que uma das proeminentes funções de Nosso Senhor durante o seu ministério público foi a de ensinar. Como mestre por excelência, Jesus era coerente, pois o que ele disse e fez era uma coisa só. Ele nunca realizou algo que contradissesse o que ele ensinou. Na teologia protestante clássica, somos encorajados a pensar em Jesus Cristo como possuidor de 3 ofícios principais. São eles: o profeta, o sacerdote e o rei. Como profeta, Jesus é superior a Moisés. Como sacerdote, ele é mais grandioso que Arão. Como rei, ele é mais excelente do que Davi. É hora de fazermos um acréscimo à nossa compreensão dos ofícios de Jesus. Há um ofício de Cristo que é negligenciado por nós. Ele é também o mestre. E Yeshua é o sábio, cuja sabedoria ultrapassa Salomão. Jesus é o filósofo, cuja sabedoria foi antecipada pela imagem da Senhora Sabedoria de Provérbios, capítulo 1 a 9. Jesus é o magnífico Rabi, o mestre de todos os séculos, que veio para explicar o próprio Deus. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. João 1, 18. O apóstolo Paulo afirma que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses 2 e 3. Ronald Allen ressalta a singularidade de Jesus com estas palavras. Temos a tendência de unir um grande mestre com uma grande instituição. Jesus não tinha tais ligações. Temos a tendência de pensar em um grande mestre como aquele que torna as coisas difíceis menos complexas. Jesus parecia apresentar complexidades novas, mesmo nas coisas simples. Temos a tendência de esperar que um grande mestre nos ajude a enfrentar a vida com mais independência. Jesus insistia que a nossa existência deve ser vivida em completa dependência um dos outros. Temos a tendência de associar um grande mestre com a linguagem técnica do seu campo de estudo. Jesus usava uma linguagem simples e as coisas do seu dia a dia. Temos a tendência de reunir um grande mestre com seus brilhantes e eruditos alunos. Os que melhor aprendiam de Jesus eram os pobres, os solitários e os simples. Temos a tendência de imaginar um grande mestre no ambiente de uma classe na escola. A sala de aula de Jesus era uma ladeira que dava para o mar da Galileia, um canto de uma sala de estar, um passeio ao longo do caminho, um pequeno espaço num barquinho. Hoje temos a tendência de procurar um mestre que use as ferramentas da multimídia. Os instrumentos pedagógicos de Jesus eram os céus, os campos, as montanhas, os pássaros, as tempestades, as ovelhas, uma videira, um poço e uma festa. Em suma, o que quer que estivesse ao seu redor, ele usava como ferramenta de ensino. Glória a Jesus Cristo, nosso mestre por excelência. Ele é o Senhor, o mestre que nos ensina todos os dias. Graças a Deus por isso, pelo seu Espírito que habita em nós. O tópico 2 da lição vai falar sobre o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século.
Aqui eu vou citar primeiramente a questão de que o próprio Senhor Jesus, ele ordenou que os seus discípulos fizessem uso do ensino. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, quando ele falou da grande comissão, ele foi claro ao dizer aos seus discípulos para que fossem, ide a todo mundo, ensinai todas as nações, faceis discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Então, a grande comissão recebida pelos discípulos e continuada pela igreja nos dias de hoje, envolve de forma muito enfática nas palavras de nosso Senhor a questão do ensino, daí a importância dos mestres. Os apóstolos, eles sim, se dedicaram ao ensino da palavra de Deus. Quando você lê Atos capítulo 5, versículos 41 e 42, você encontra isso. Também em Atos capítulo 6, versículo 2, novamente você vai encontrar a importância que os apóstolos deram ao ministério da palavra, ao ministério do ensino. De maneira que a igreja em Jerusalém, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Está em Atos capítulo 2, versículo 42. Os apóstolos ensinavam, mestres que eram, e a igreja então recebia e perseverava na doutrina dos apóstolos. Os mestres da igreja, eles trazem o grande benefício de, através do seu ensino, fazer com que a igreja persevere nos caminhos do Senhor. Nós também temos uma questão, ou um texto que está lá em Atos, capítulo 11, versículos 25 e 26, que mostra para nós um quadro da igreja em Antioquia, que era a igreja formada em boa parte por gentios, no momento em que chega até ela Barnabé e Saulo, ainda era chamado de Saulo. Ali eles chegam e passam um tempo ensinando ali a igreja em Antioquia. Mesmo antes do chamado deles para a obra missionária, pregação de uma forma mais abrangente aos gentios, aqueles homens de Deus desenvolveram o trabalho de ensinar ali na igreja em Antioquia. Por isso que lá em Atos capítulo 13, versículos 1 a seguir, diz que na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e mestres, e começa a citar. E o primeiro é Barnabé e por aí vai. E Saulo também está ali. Então veja que eles já estavam exercendo o ministério quando eles foram chamados. Estavam exercendo o maravilhoso ministério de ensino da palavra de Deus, pois eram mestres chamados por Deus e capacitados pelo dom bendito do Espírito Santo. Também o próprio Paulo, estendendo um pouquinho mais agora com relação a ele, temos um pouquinho do seu trabalho ali em Antioquia, e dali ele foi chamado para a obra missionária e começou a estabelecer igrejas por vários lugares, e durante todo o seu ministério, o apóstolo Paulo se dedicou ao ensino da palavra de Deus. Ele era o mestre, ele era o doutor dos gentios. Nós encontramos essa dedicação de Paulo nas suas palavras, escritas em Atos capítulo 20, versículo 20, quando Lucas cita o apóstolo Paulo discursando aos presbíteros, aos anciãos da igreja de Éfeso, Atos 20 e 20, e nas próprias palavras do apóstolo em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17, nós encontramos ali a importância que este servo de Deus dava ao ensino. E é extremamente importante. A Bíblia dá uma ênfase ao ensino da palavra. E evidentemente uma igreja não ensinada, ela é fácil presa das heresias, dos ventos de doutrinas, de ser enganadas por pregações enganosas, distorcidas, e é um perigo. Existem aí os falsos mestres e a igreja os combate através dos verdadeiros mestres que ensinam a palavra de Deus. Então os apóstolos, eles, com relação ao ensino das Escrituras, ainda na igreja do primeiro século,
Os apóstolos, eles constituíam a base dos ensinamentos da igreja do primeiro século. E os seus ensinos eram retransmitidos através dos seus auxiliares, seus companheiros. Isso acontecia de forma verbal e muitas vezes também através das epístolas que começaram a ser escritas, os evangelhos também, que o Espírito Santo trabalhou para que fossem redigidos os livros, e assim foi se formando, através das epístolas, dos livros que os servos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, foram escrevendo, formou mais tarde o conjunto de livros que trouxe para nós o nosso cânon, que é o Novo Testamento, que nós temos em nossas mãos, esses livros maravilhosos, 27 livros do Novo Testamento, que foram todos eles escritos ali no primeiro século, não é? E que é para nós a palavra inspirada de Deus também, como é o Antigo Testamento, a palavra inspirada de Deus. E nós temos em nossas mãos hoje esse vasto e abençoado material que o Espírito de Deus preparou através dos servos do Senhor, que Ele inspirou, e é a base do nosso ensino. Nós não ensinamos aquilo que nós queremos, aquilo que nós simplesmente achamos. Nós devemos ser expositores das Escrituras Sagradas. O verdadeiro mestre das Escrituras não é aquele que forma uma doutrina ou forma um pensamento em cima de um texto da Bíblia. Não é aquele que coloca aquilo que ele acha e toma como base um texto da Bíblia para reforçar o seu pensamento, a sua tese, a sua teoria. Não é isso. O verdadeiro mestre, ele expõe as Escrituras, ele explica as Escrituras, ele abre as Escrituras, ele faz como Jesus fez com os discípulos no caminho de Emaús. Abriu-lhes as Escrituras. É assim que o verdadeiro mestre faz. Ele desvenda, ele abre, ele explica, ele esclarece, ele ilumina as Escrituras de maneira que as pessoas entendam, desde as mais simples às mais eruditas que existem na igreja, são edificadas, abençoadas e aprendem a palavra de Deus pelo ministério do mestre. Temos agora, no ponto 3 da nossa lição, a importância do dom de mestre. Nós já vimos na introdução que esse dom é importante para o discernimento na igreja. Mas a sua importância se vê também em alguns pontos. Eu vou citar aqui 4 deles. Primeiro, é importante o dom de mestre, ou o dom ministerial de mestre, para o discipulado cristão. É muito importante. Também é importante para a maturidade espiritual dos crentes. Quando falamos de discipulado, estamos falando aí do novo convertido que está aprendendo, que deve ser edificado na palavra de Deus. Daí a importância do dom de mestre, do ensinador, do doutor da palavra. A maturidade dos crentes, para que os crentes sejam maduros, deixem de ser meninos na fé, mas sejam maduros, fortalecidos na fé, cresçam naquele que é o cabeça, Cristo. Também, em terceiro lugar, é importante para a preparação dos santos, para a obra do ministério e edificação do corpo de Cristo, conforme está em Efésios 4:12. A edificação do corpo de Cristo, para a preparação dos santos, para a obra do ministério. Deus está forjando os santos, preparando os santos. E muitos que serão levantados na igreja para exercer a liderança e os ministérios na igreja, eles estarão sendo formados através do dom, do ensino da palavra de Deus, do dom ministerial de mestre. Estarão sendo edificados, preparados, e assim no devido tempo Deus os estará usando. Veja a importância do dom de mestre. E também o dom de mestre é importante para preservar a igreja, guardar a igreja das heresias, porque o dom de mestre, ele rebate, ele
expõe o erro, ele expõe as mentiras, as sutilezas. Através do dom de mestre acontece aquilo que Paulo falou, não é? Que ele não ignorava, ele e os seus companheiros de viagem não ignoravam os ardis de Satanás. Porque o inimigo ele quer enganar. A grande arma do diabo é o engano. E existem os falsos mestres. Se você ler, por exemplo, a segunda carta de Pedro e a epístola de Judas, você vai ver ali um grande material de defesa da fé cristã, no sentido de rebater os falsos mestres, os falsos ensinadores, que são ali expostos pela pena de Pedro e de Judas. Além, é claro, de outros textos bíblicos que nos mostram o cuidado apostólico com relação aos falsos mestres, aos falsos ensinos. Se já naqueles dias havia um cuidado como esse, imagine nós que estamos vivendo nesse tempo de uma verdadeira enxurrada de falsas profecias, falsos ensinos, falsos profetas, falsos doutores, falsos mestres. A igreja tem que ser preservada. E Deus a tem preservado através dos servos que Ele capacita e coloca na igreja para ensinar o povo de Deus. Glória a Deus por isso. Deus trabalha. O diabo trabalha, mas Deus trabalha e o poder de Deus é maior e nós estamos guardados debaixo desse poder maravilhoso. Para concluir, eu digo que o dom ou o ministério de mestre é essencial para a vida da igreja, para que esta cumpra eficazmente a missão determinada por nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja está na terra para cumprir a missão que o Senhor Jesus determinou para ela. Todos nós aqui estamos para fazer a vontade do nosso Senhor, que nos chamou, capacitou e nos mandou trabalhar. Então nós estamos trabalhando como corpo de Cristo, como igreja, procurando fazer tudo de acordo com a vontade de Deus para agradar o Senhor, e o ministério do mestre é essencial para que essa missão seja cumprida. A história da igreja, ela registra grandes mestres que deixaram um legado teológico que hoje desfrutamos, mas os desafios continuam. Portanto, para que a nossa geração continue alicerçada na verdade evangélica e das Escrituras, é indispensável que continuemos batalhando pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, Judas 3. E para isso, nós precisamos muito dos mestres. Que Deus levante muito mais mestres em nosso meio. Que Ele capacite muito mais pessoas para que possam exercer. E quem tem o dom sabe que precisa se dedicar ao ensino. Nós sabemos que o dom ele é imprescindível, mas não nos isenta de nos dedicarmos, nos esforçarmos, nos empenharmos em aprender cada vez mais. Então, é uma missão, é uma tarefa que exige muita dedicação, muito suor, muito empenho, muito trabalho, muita pesquisa, muito amor à leitura, muita organização, muita disciplina para que possa ser fiel às Escrituras. Devemos procurar, buscar o máximo ser fiéis ao que as Escrituras ensinam. Daí que é necessário um preparo, um estudo. E isso não termina nunca. Não termina jamais. É algo que se vive a vida toda. A vida toda. Eu me lembro do exemplo lindo, extraordinário, de um dos nossos maiores mestres, que foi o pastor Antônio Gilberto, saudoso pastor Antônio Gilberto, que muitos de nós tivemos o privilégio de conhecer, e eu tive também de conhecê-lo, estar com eles em vários lugares, ouvi-lo
trazê-lo para pregar em nossa igreja em Paulínia, acompanhá-lo em escolas bíblicas ali em Campinas por vários anos, um homem de Deus, humilde, que deixou muita saudade e deixou um legado maravilhoso para as Assembleias de Deus do Brasil e para todos nós. Um homem que fez da exposição das Escrituras, do ensino da fé cristã, o seu grande alvo de vida. E a sua obra continua. E graças a Deus, pela vida dele e de tantos outros, alguns Deus já recolheu, como já foi o pastor Antônio Gilberto, mas outros estão entre nós e com certeza nunca faltará para a Igreja de Cristo os mestres que ajudarão a igreja a cumprir a sua tarefa, a sua missão. Glória a Deus pelo seu dom inefável. Um grande abraço a todos.